Tem que ter um jeito mais adequado de fazer do que ficar recorrendo a essas tabelas. Quero carbonatar minha cerveja com 2,4 a 5 graus Celsius. Ele me fala que eu vou precisar de 0,76 bar. Essa carbonatação é indicada para lagers, ales, ambers e a maioria das cervejas. E mais do que isso, me fala que no Headspace eu vou ter 17 gramas de CO2, dentro da cerveja eu vou ter 94 gramas de CO2 e no total eu gastei 111 gramas de CO2 para fazer cerveja. Vocês sabem calcular isso? Olá, cervejeiros, sommeliers, entusiastas de cerveja, bem-vindos a mais um episódio do Beer School. Esse é o segundo episódio da série de carbonatação e a gente vai tentar entender bem a fundo hoje, ver de onde saem aqueles equilíbrios que a gente usa, aquela tabela de carbonatação e muito mais do que isso. A gente vai fazer a nossa própria tabela de carbonatação, porque quando a gente fazer, a gente vai conseguir tirar muito mais resultado do que só daquela tabela já feita. Então, bora lá? Pessoal, hoje a gente vai fazer algo que a gente nunca fez aqui no Beer School ainda, que é entrar para a matemática da cerveja. E eu acho que isso vale a pena não só para carbonatação, mas vale a pena para tudo. Entender de onde vem, como as coisas são calculadas. Porque quando a gente entra nisso, a gente consegue extrapolar, expandir e chegar em resultados que a gente não tinha só com a fórmula, com a tabela, com a figurinha mastigada. A gente consegue tirar muito mais e extrair muito mais. Vocês viram? A gente consegue calcular quanto de CO2 a gente gasta. Eu confesso que até hoje eu nunca tinha parado para pensar exatamente quantos gramas de CO2 eu gastava numa cerveja. Então, para isso, hoje a gente vai montar uma tabela no Excel que calcula tudo. No vídeo passado eu falei que existiam aquelas equações que nos davam um equilíbrio, né? Quanto de CO2 a gente tem na fase gasosa, quanto de CO2 a gente tem na fase líquida. A gente vai partir dessas equações, vamos dar uma olhada nelas. Diversos pesquisadores ao longo do tempo tentaram determinar que se você colocar uma determinada pressão de CO2, quanto que você vai ter de CO2 na cerveja. E em 2013, no Journal of the American Society of Brewing Chemistry, foi publicado um artigo fazendo um compilado de todos os autores mais relevantes que estudaram essa quantidade, esse equilíbrio do CO2 na cerveja. E é uma coisa muito legal. Então vamos dar uma passada por cima aqui nesse artigo, bem rapidinho. Esse artigo ele vem de pesquisadores da Universidade de Edimburgo, do Centro de Cerveja e Destilaria. Imagina que massa ter um desse aqui na UFR, ser um sonho de vida. Mas o que ele fala basicamente? Ele começa com um review, né? Ele faz uma introdução, e nessa introdução, nesse resumo, né, um review da literatura, uma coisa muito comum em ter nos artigos, ele pega e ele mostra um monte de pesquisadores. Olha aqui nossa lei de Henry que a gente falou na aula passada, no vídeo passado, né? E ele pega um monte de pesquisadores e ele mostra como que esses pesquisadores chegaram nesses valores da constante de quanto do CO2 está no líquido, quanto do CO2 está no gás. Começa dando algumas equações, por exemplo, essa equação aqui, da lei de Henry, reportado pelo Bayer. Então o CO2, em volume por volume, ele pode ser dado pela uma constante, vezes a pressão, vezes a SG, vezes esse monte de coisas, temperatura em Fahrenheit. Aí ele vê depois outro pesquisador, o Rowley, ele fala, dá para calcular quanto de CO2 vai ter em volume por volume, se você colocar 4,8 vezes a pressão, agora não em quilograma, igual a gente está acostumado, mas em PSI, pressão mais 14, temperatura em Fahrenheit mais 12. Olha que fórmula simples, acho que eu podia ter usado essa. E aí você vai descendo, outros autores, mais um autor aqui, e vocês podem ver que consideram coisas diferentes, né? Por exemplo, a gente tem uma fórmula aqui que considera SG, a gente tem fórmula aqui que considera só a pressão e só a temperatura. E vai descendo e ele faz esse review de diversas formas de calcular a solubilidade do CO2 na cerveja. Bom, o que é importante? Primeiro a gente vê que existem parâmetros diferentes. Às vezes a gente pode calcular só com a temperatura, às vezes a gente calcula com a temperatura e com a pressão, às vezes a gente calcula com a temperatura, com a pressão, com a SG, com o álcool também, que a gente não falou aqui. Então tudo isso deve influenciar de alguma forma. Então o teor alcoólico
A ASG, a temperatura, a pressão influenciam no CO2 dissolvido na cerveja. E olha que coisa louca. O que nossa fórmula que a gente usa considera? Será que está certo? Será que está preciso? Qual que é o erro que a gente tem em não considerar essas coisas? Porque naquela tabela nossa a gente não coloca SG, não coloca álcool. E aí? E eu quis atentar a uma coisa bem interessante, que ele faz um resumo que eu achei muito legal, que ele pega esse coeficiente de Bunsen, que basicamente é o volume por volume, né? Qual que é o equilíbrio volume por volume em uma determinada pressão, em pressão normal, e ele faz isso com diversos artigos. E olha aqui, os artigos, o resultado que cada artigo dá. A gente pega ali um artigo que fez a 25 graus Celsius, com 8% de álcool e sem nada de extrato, sem nada de extrato residual, sem nada de açúcar residual. Na pressão ambiente, a 25 graus e essas condições, a cerveja era capaz de absorver 0,72 volumes. Mas se ela tivesse um extrato real, ela tivesse um resto de açúcar lá, e aqui até meio alto, ela consegue absorver menos. Não é tanto, mas é menos. Já aqui, ó, outro pesquisador na mesma temperatura, só que fazendo os testes sem nada de álcool e sem nada de extrato, então provavelmente ele fez só em água, olha o tanto a mais de CO2 que ele colocou na cerveja. De 0,67 volumes para 0,75. Isso é o que? 12, 13% a mais. E por outro lado, esse cara muito louco aqui, que colocou uma quantidade absurda de álcool na cerveja, né? Fez absorver mais CO2 ainda. Embora a gente dificilmente vai fazer uma cerveja com esse teor alcoólico, né? 27%. Mas eu já tomei umas aí de 20%. Ela não tem espuma, mas CO2 tem. E aqui ele termina mostrando para um monte de condições, todas na mesma temperatura, só variando basicamente a FG da cerveja. E olha como a FG influencia na quantidade de CO2 que você consegue absorver. Então, com FG bem baixa, a cerveja consegue absorver muito mais CO2, enquanto que uma FG alta, ela consegue absorver muito menos. E agora sim dá 10%. E é bem importante frisar que aqui ele não está falando na FG aparente que a gente utiliza, né? Ele está falando extrato real. E aqui ele coloca tudo num gráfico mostrando a variação que dá usar uma fórmula ou outra. E é muito interessante, eu queria colocar só a conclusão para a gente finalizar do artigo aqui, que ele fala que os cervejeiros estão aumentando e empurrando, né, para fazer cada vez mais cerveja com menos açúcar residual, ou low sugar, né, as mais dry, e as alcohol free. E as nossas equações, elas funcionam razoavelmente bem para uma cerveja média, mas para uma cerveja extrema, seja com uma FG muito grande, com uma FG muito baixa, com teor alcoólico muito grande ou com teor alcoólico muito baixo, a carbonatação ela perde muito sentido ou ela se desvia muito utilizando aquelas fórmulas, as fórmulas que a gente usa, aquela tabelinha que a gente utiliza. E ele conclui aqui. Essas variáveis elas têm efeito na solubilidade do CO2, o que pode afetar a estabilidade, as estratégias de invase e os aspectos sensoriais da cerveja. Olha que coisa louca. Então, às vezes, a gente quer ser um cervejeiro muito, muito, muito preciso e a gente não entende as limitações das equações que a gente está utilizando. E, por outro lado, se você quiser se aprofundar e fazer a coisa perfeita, você tem que entender o assunto. E esse é o nosso objetivo aqui no Beer School. E hoje a gente vai explorar o uso dessas equações e ver o que a gente pode fazer com elas. Vamos começar com uma simples. Em vez de usar aquelas equações do artigo, eu vou usar uma desse autor, que é a equação que é utilizada, eu acho que na maior parte dos programas. Eu acabei escolhendo ela está lá disponível no Brauerkaiser e referenciada aqui, né, com o autor. E ela dá que a quantidade de CO2 na cerveja em gramas por litro é dada por essa equação, que depende da pressão no headspace e da temperatura da cerveja só. Só isso, nada mais. Então eu vou vir aqui no Excel e vou escrever que eu vou captar uns dados de entrada. Como essa equação aqui está em pressão e temperatura a princípio, eu vou colocar pressão e temperatura. Pressão e temperatura. Vamos colocar uns valores aleatórios aqui. Pressão 1 bar, temperatura 20 graus Celsius. O primeiro resultado que eu posso ter é justamente pegar a concentração em gramas por litro, que é muito importante. Quantos gramas por litro de CO2 tem na nossa cerveja? Então eu vou basicamente copiar essa fórmula aqui e vou jogar aqui nessa célula. Só que para facilitar eu já tenho ela copiada porque ela é meio grandinha, né? Então tá aqui. Mas basicamente o que eu fiz? Simplesmente joguei esses valores aqui, exatamente essa fórmula,
E onde estava P-Head, eu coloquei a célula E3, então está aqui, ó, pressão do headspace na célula E3. Onde estava temperatura, aqui Tbir, eu peguei e coloquei aqui a célula E4, então Tbir, célula E4. Então a gente tem agora uma equação que calcula para a gente quanto de CO2 tem na cerveja em gramas por litro. Vamos tirar um pouquinho de precisão aqui. Esse aqui é o nosso CO2 na cerveja, que eu vou chamar de CO2 beer. Agora, se eu quiser saber a quantidade total de CO2 na cerveja, uma coisa muito simples, porque eu tenho 3,3 gramas por litro. Se eu tiver 10 litros, eu vou ter 33. Se eu tiver 20 litros, eu vou ter 26 litros. Então vamos colocar aqui mais uma variável, que é o volume de cerveja. Volume beer. Então vamos colocar aqui quantos litros a gente tem. Vou colocar mais ou menos o TK tanque mesmo, 20 litros de cerveja. Então se eu quiser o CO2 beer, só que agora total, então em gramas, mas não em gramas por litro, eu vou simplesmente pegar e multiplicar quantos litros a gente tem pela quantidade em gramas por litro. Quase 66 gramas por litro. Olha aí como é simples, estamos chegando já em resultados bastante interessantes, né? Essa tabela a gente não vai precisar para mais nada. O problema principal das bebidas é que ela usa aquela unidade ruim, né? De volume por volume, que é o volume do CO2 na condição que ele está pelo volume de CO2 nas condições normais de temperatura e pressão. O que é uma merda, era muito melhor utilizar isso aqui, 3,3 gramas por litro, você sabe quanto o CO2 está gastando, sabe tudo. Mas não, então vamos lá calcular agora o CO2 beer em volume por volume. Para entender como a gente faz essa conversão, a gente vai ter que voltar a estudar um pouquinho de termodinâmica. O que é essa unidade volume de CO2? Essa que eu vou usar agora, tem uma canetinha para escrever na tela. Então, o volume de CO2, essa unidade que a gente utiliza aqui, que é uma unidade bem ruim, é basicamente o volume de CO2, o volume que o CO2 ocupa lá na cerveja, que é dado por uma unidade chamada centímetro cúbico, pode ser, dividido pelo volume do CO2 nas condições normais de temperatura e pressão. Só que existe uma outra forma de escrever volume, que é massa vezes densidade. Então é a massa do CO2 vezes a densidade sobre a massa do CO2 vezes a densidade do CO2 nas condições normais de temperatura e pressão. Só que tem uma coisa, a massa, a quantidade, o peso de CO2, ele não muda. Se você está muito comprimido ou pouco comprimido. Então ela é a mesma coisa, então ela não muda. Então sobrou só a densidade do CO2 para nós. Então o volume do CO2 é a densidade do CO2 no líquido dividido pela densidade de CO2 nas condições normais de temperatura e pressão. E qual que é a unidade de densidade? Uma possível é grama por litro. Grama por litro. A gente não acabou de calcular isso daí? A gente pegar aqui e olhar, ó. A gente tem que o CO2 na cerveja, nessas condições aqui, está em 3,2 gramas por litro. Então, basicamente, a gente precisa saber, já que a gente já tem isso aqui, qual que é a densidade do CO2 nas condições normais de temperatura e pressão. E isso é um dado super simples de achar, você pode olhar até no Wikipedia, você vai achar que é 1,96 gramas por litro. Então, basicamente, se eu dividir aquele valor que a gente acabou de pegar por esse aqui, a gente tem o volume de CO2 na cerveja. Então eu vou colar aqui umas variáveis auxiliares, que é o ρ do CO2. A densidade do CO2 nas condições normais de temperatura e pressão. 1,96 gramas por litro. Então se eu simplesmente pegar e dividir esse aqui, que é o na temperatura e pressão que a gente está calculando, por esse aqui, que é nas condições normais de temperatura e pressão, a gente passa a ter o CO2 em volume por volume. Então vou só fazer uma inversão, porque eu acho que esse aqui a gente acaba usando um pouco mais, né? Tá aí, primeira parte da nossa planilha está feita. Se eu entrar aqui com uma determinada pressão, agora eu sei qual que é o volume de CO2 que eu tenho na cerveja. Quantos gramas por litro de CO2 eu tenho na cerveja. E quantos gramas totais de CO2 eu tenho na cerveja. Então eu posso brincar, ó. Colocar aqui, se eu quiser agora calcular em 4 graus Celsius e 2 bar. Eu vou ter 4,21. Muito, né? Se eu colocar 1 bar, 2,81.
Não é? Tá quase. Para uma Pilsen, nossa, 0.8, coloquei 0.08, 0.8. Agora sim, ó, 2.53. Basicamente, se a gente quiser deixar isso mais preciso, a gente pode vir nessa fórmula aqui e usar as outras fórmulas que estão lá no artigo. Inclusive, a gente pode fazer um programa para isso, colocar todas as fórmulas, selecionar as fórmulas. Olha aqui que coisa legal. Por rapidamente deixar isso aqui um pouco mais bonitinho, vamos tirar essas linhas auxiliares, vamos colocar uma grade aqui em volta das nossas entradas, vamos colocar uma grade aqui em volta dos nossos auxiliares, vamos colocar uma grade aqui em volta dos nossos resultados até agora. Bom, se a gente quisesse fazer ao contrário, porque aqui a gente entrou pressão, temperatura, volume da cerveja e conseguiu os resultados de volume por volume, grama por litro e CO2 na cerveja. Só que não é sempre assim, né? Normalmente a gente entra com temperatura, com volume e aí acha a pressão, faz o processo contrário. Para fazer o processo contrário, para a gente deixar a tabela igual a gente geralmente usa, a gente tem que inverter um pouquinho a fórmula, porque a gente vai ter que entrar com a pressão, a gente vai ter que calcular a pressão. Então a gente só tem que isolar. É muito simples, passa tudo isso aqui dividindo para o outro lado e passa isso aqui subtraindo para o outro lado. A gente vai ficar com a pressão é igual à concentração da cerveja dividido por tudo isso aqui menos isso aqui, certo? Então vamos criar uma nova planilha para isso. Então eu vou copiar tudo isso aqui, na verdade. Ctrl C, vou colar aqui, colei tudo. Mas agora minha entrada vai ser um CO2 beer, né? Em um primeiro momento, na verdade, eu vou entrar aqui em grama por litro, vai ficar mais fácil. Então, por exemplo, 0,5 grama por litro, vamos colocar aqui. Porque daí eu vou conseguir usar a fórmula mais fácil. A fórmula isolada não ia ser o CO2 da cerveja em grama por litro dividido pela metade da equação lá, então vou pegar a equação aqui, vou copiar essa metade aqui que é o que ia passar dividindo, vou dar um igual à concentração da cerveja dividido por tudo aquilo. Fiz um pedaço. Dá um parêntesão aqui para dividir tudo, porque está multiplicando para aquele 10 na verdade. Olha que maravilha, já deu 0,82. E aí o que eu tenho que fazer? Então isso aqui eu já passei tudo dividindo para o outro lado. Falta passar isso aqui subtraindo. Então copio isso aqui, venho aqui embaixo, dou um menos, Ctrl V. Olha aqui que maravilha, pressão, pressão. Tem uma diferençazinha. Ah, mas também não está nas mesmas condições, né? Aqui está 4,97. 4,97. Aê, agora sim, se eu colocar em duas casas, bateu perfeitamente. Então eu vou apagar isso aqui, onde está em grama por litro, e vou trazer isso aqui para cá. Bom, mas a gente não quer entrar com o CO2 em grama por litro, mas em volume por volume, que é o que a gente foi acostumado, né? Então eu vou pegar aqui, em vez de calcular com esse grama por litro aqui, eu vou calcular com esse grama por litro aqui, tudo bem? É a mesma coisa, grama por litro, tudo normal, eu só estou mudando a célula de referência. Se eu trocar o valor daqui ó, por 4,97, não é para mudar nada. E agora eu vou fazer uma referência com a célula daqui de cima, e a célula aqui de cima eu vou sim colocar em volume por volume. Quantos volumes por volume a gente está usando aqui? 2,53. 2,53. E agora, como que eu correlaciono isso com isso? Para isso aqui virar grama por litro. Aqui a gente tinha em grama por litro e a gente dividiu pela densidade para transformar em volume por volume. Aqui a gente tem em volume por volume. Então eu vou trocar esse valor aqui, né? Tá pegando esse valor aqui, só que eu vou deixar ele como uma referência com o CO2 em volume por volume. Então o que vai ser? O CO2 em volume por volume vezes a densidade do CO2. E olha aqui, bateu a mesma coisa, ou praticamente a mesma coisa, tem algum errinho de arredondamento aí, e a pressão exatamente a mesma. Então eu até vou colocar aqui um resultado principal aqui para ficar parecido. Vou colocar aqui um resultado. O resultado principal que a gente tem dessa primeira planilha é o volume de CO2. Volume de CO2 na cerveja.
Já o resultado principal que a gente tem da segunda planilha é a pressão da cerveja. Vamos deixar isso aqui em destaque, negrito, preto. Vamos tirar a precisão daqui, que a gente nem tem esse tanto de precisão. Então olha que legal, com um monte de coisas até simples, a gente conseguiu basicamente fazer aquela planilha. A gente pode, na verdade a gente tem até mais, né? A gente tem duas formas de entrada, a gente pode entrar aqui ou pode entrar aqui. A gente podia fazer até um terceiro, né? Poderia entrar com a temperatura, quer dizer, poderia calcular a temperatura para entrar uma pressão em volume, daria para fazer. A minha planilha que eu fiz, ela está um pouco mais complexa. Eu tinha o plano de fazer um vídeo sobre ela, só que eu acho que vai ficar muito complicado falar sobre tudo. Porque eu pensei, por que eu vou calcular só o CO2 na cerveja? Posso calcular o CO2 no headspace também? Então eu coloquei algumas equações para o CO2 no headspace, mas aí tem que voltar a entender de equação dos gases ideais ou dos gases não ideais, se você quiser. As coisas que a gente pode calcular com isso aqui, elas são muito maiores do que a gente poderia calcular só com a primeira equação. Porque agora, então, a gente consegue fazer uma relação do CO2 aqui em cima com o CO2 aqui embaixo. E olha cada coisa legal que a gente pode tirar. Vou pegar minha planilha aqui. Se vocês quiserem, eu faço um vídeo fazendo ela passo a passo, não tem problema nenhum. Nessa planilha, a diferença é que ela tem o volume da cerveja e o volume do headspace. Eu poderia zerar o volume da cerveja e brincar só com o volume do headspace. Olha que legal, tem um fermentador, o TK Tank, que tem 26 litros. Quanto de CO2 eu uso para preencher os 26 litros? 141 gramas de CO2. É CO2, né? É bastante CO2. Não confundam que esse CO2 não é esse 141 gramas, se eu colocasse aqui mais, né? Sei lá, vamos colocar 260 litros. Aqui está 1,4 quilos. Isso não é 1,4 quilos de pressão, isso é 1,4 quilos de CO2 mesmo. CO2 de verdade. Pensa uma cervejaria que tem um tanque de 2.000 litros, de 20 mil litros. 20, 1, 2, 3. Quanto CO2 que isso gasta? Caraca, mano, tenho que dividir aqui por 1000 para deixar em quilograma. Será que é 108 kg de CO2? Também lá não vai encher um tanque de CO2 de 20 mil litros com 2 kg de pressão para nada, né? Mas isso aqui tem bastante utilidade. Pensa que você tem sua chopeirinha ali, seu barril de 50 litros de cerveja. Deixa eu apagar isso aqui. E você vai estar com ele carbonatado ali certinho, né? A 0,8 bar e 4 graus Celsius. Está perfeitamente carbonatado seu barril ali. Você leva para uma festa, você leva para um festival e você vai servir ele inteiro. Quanto de CO2 vai gastar para servir o barril inteiro só para empurrar? Porque o barril está até em cima com líquido. Virtualmente não tem nada no headspace, ou tem muito pouquinho. Conforme você vai empurrando, você vai preencher o barril com 50 litros de cerveja, com 50 litros de CO2. Você vai usar 74 gramas de CO2. Mas se nesse festival você deixar seu barril a temperatura ambiente, por exemplo, 30 graus Celsius. Nossa, que tristeza, né? Existe essa possibilidade. Quanto de CO2 você vai usar para empurrar toda essa cerveja? Vou ter que vir para essa outra tabela, mas vou fazer uma consideração bastante absurda, tá? Então você está lá, você está a 4 graus, então 0,78 bar, e você fez sua carbonatação ali, só que aí a temperatura do barril aumentou. A temperatura do barril aumentou para 30 graus. Quanto que você vai ler no manômetro? 3 quilos, olha que loucura. E aí se você precisar empurrar essa cerveja e ter que deixar o manômetro a 3 quilos, com o manômetro a 3 quilos para você empurrar então seus 0 litros, mais empurrar seus 50 litros de headspace, você vai usar quanto? 350 gramas de CO2. Olha que loucura, se você vai expulsar todo o CO2 dentro da câmara fria, você vai usar metade do CO2 que você usaria se você expulsar o CO2 fora da câmara fria. Quer dizer, considerando que a cerveja já está a 30 graus, estou jogando para eventos extremos, né? Outra coisa legal que dá para pensar, quanto que a gente usa de CO2 para encher por contrapressão? Porque vamos pensar aqui, num ciclo de contrapressão, você enche a garrafa, pensa uma garrafa de 1 litro, você enche ela, aí você esvazia ela, aí você enche ela de novo. Você teve basicamente 2 litros que passaram por cada garrafa.
Mas, por cada garrafa, para cada litro de cerveja você usa 2 litros. Então vamos supor que você tem 20 litros de cerveja. Então você vai usar 2 litros para cada litro. Então você vai usar mais 40 litros de headspace. 40 litros só para empurrar, jogar o CO2 para fora. Pressuriza de novo, joga para fora. Só que ao mesmo tempo, quando esses 20 litros de cerveja aqui eles estão saindo do fermentador, você tem que compensar com mais 20 litros de CO2 no fermentador para as coisas se equipararem. Isso na mesma pressão. Então coloca mais 20 litros de cerveja. 40 mais 20. Então coloca 60. Então, para você fazer um ciclo de carbonatação forçada perfeito, porque pensando assim, você pegou um post mix, o post mix está com 20 litros cravado, perfeitinho, sem perder nada, você vai gastar um total de 308 gramas de CO2. Bate com as minhas coisas, porque meu CO2 tem 3 quilos, dá umas 8 carbonatadas aí, considerando que eu perco bastante, né, que tem mais, dá umas 7, 8 carbonatadas. Então, tá bem legal. E aqui eu tenho algumas coisas mais avançadas, mas eu tenho que deixar para outro vídeo. Então, por exemplo, se a gente colocar em 2 estágios, né, coloca uma pressão e uma temperatura, despluga o CO2 e faz cair a temperatura, que é o jeito que muitas pessoas carbonatam, né? Colocam CO2 ali, chacoalham, 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 não deixam chegar no equilíbrio plugado. Pessoal, eu vou deixar com vocês, eu posso seguir com outros conceitos teóricos, a gente tem coisas bastante importantes para abordar, tem o cálculo do prime, diferença de prime de CO2, ou eu posso manter aqui mostrando os cálculos dessa planilha e como vocês podem chegar nela e como utilizá-la melhor. Eu vou deixar isso aqui disponível para vocês, se vocês gostaram deixem seu like aí. Valeu gente, até a próxima!